noite a todos. Que Jesus continue nos abençoando, nos protegendo, os benfeitores espirituais desta casa abençoada continuem nos inspirando para o tema desta noite. E nós iremos focar sobre a criança no mundo espiritual. Eu quero dedicar espiritualmente, aproveitando a ponte do pensamento de todos vocês, eu quero dedicar de coração, de alma, porque o amor não tem muros, o amor é a luz que atravessa todo o universo. Aquela criança, não me lembro o nome, mas todos lembrarão, aquela imagem daquela criança que estava no mar ali vindo da Síria e que foi encontrada e que desencarnou, e que é uma imagem que chocou todos nós, todo o mundo. E quero dedicar pelo tema a criança no mundo espiritual, porque ela adentrou o mundo espiritual. Por mais doloroso nos seja a imagem, a situação, nós somos espíritos imortais. Nós podemos querer fugir de todas as situações, até dos nossos problemas, e não enfrentá-los, mas jamais vamos fugir de nós e da imortalidade da alma. Hoje não se fala mais em provar, em crer. Hoje nós precisamos dar um passo maior em religiosidade e fé. Nós sabemos. O crer muitas vezes pode depois descrer nas variações emocionais que existem em nossos corações, nas nossas caídas e subidas espirituais. Nestas caídas o nosso crer muitas vezes pode se abalar, mas quando nós sabemos, porque é uma consciência interna, íntima, uma conquista do nosso espírito imortal, nós não precisamos mais duvidar, por mais tempestades ocorram na nossa existência. Então, em mente todos, acho que já até passou na mente de todos a imagem daquela criança, nós vamos dedicar a ela. Não importa o nome, não lembro o nome, mas o que importa, Alan, onde Alan estiver, nós vamos lembrar dele aqui, porque nós vamos falar hoje de um tema que é, de certa forma, bastante emocionante e sensível para todos nós. Eu vou reportar a Lucas, um dos evangelistas, que obteve as informações que depois edificaram o Evangelho de Lucas, diretamente de Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, a nossa mãe que conviveu muito com João, o evangelista, o apóstolo querido, o apóstolo amado, o apóstolo mais jovem dos discípulos, do colegiado dos discípulos de Jesus. E Lucas narra que em Jerusalém existia um homem chamado Simeão, que sempre estava no templo em Jerusalém, na Palestina, que foi construído por Salomão, esperando a vinda do Messias, porque preconizava os evangelhos, corrigindo, preconizava os profetas, como Isaías, a vinda de um Messias. E eles então, esperançosos, aguardavam a vinda do Messias. E ele, sempre estando no templo em Jerusalém, à espera deste momento. E diz o evangelista Lucas que ele, certo dia, movido por um espírito, ele buscou o templo
e foi encontrar nas mãos de uma senhora um menino dentro do templo. E ele então, tocado, avançou, pegou a criança e disse: Senhor, agora podeis despedir o teu servo, porquanto eu vi a tua salvação. Então nós iniciamos nosso tema lembrando que o governador planetário também se revestiu da indumentária de uma criança, e aos 12 anos de idade ele confabula com os doutores da lei, que ficaram maravilhados devido ao conhecimento que ele tinha das escrituras sagradas com 12 anos e de sua sabedoria. Ou seja, o governador planetário exercia num corpo de criança de 12 anos a fulguração da sua luz espiritual, a sua estatura moral, a sua inteligência e sabedoria se expressava no domínio que ele tinha do corpo biológico, para transferir àqueles doutores da lei, homens idosos, calejados, que tiveram esforços grandes para compreender as Sagradas Escrituras. E um jovem, uma criança de 12 anos vem, na verdade, trazer lições para eles. Prestem bem atenção nesse foco que eu estou colocando, porque o tema nos suscita que sem algumas bases de conhecimentos nós não vamos entender a respeito da criança no mundo espiritual. É o que nós vamos iniciar aqui em passos bem rápidos. Maiores detalhes deste tema vocês encontrarão aqui nas escolas dos estudos básicos da doutrina espírita. Eu não irei detalhar maiores informações sobre o que vamos falar. Eu falarei, vamos dizer assim, as suas bases. Quem quiser avançar no tema precisa ou buscar o livro dos Espíritos, a codificação espírita, ou buscar estudar em grupo, estudar aqui no Pais e Filhos, na área de ensino, onde nós temos estudos profundos, ok? Mas sem esses conhecimentos básicos, nós não vamos compreender a criança no mundo espiritual. E eu tenho que correr, porque tem muita informação, e eu tenho que fazer um milagre no tempo que nós temos para colocar. Então, desculpe se eu vou ser bastante rápido, e eu vou procurar centrar naquilo que é a cabecinha de vocês aqui. Muitos estão perguntando. Eu tenho um tema que nós vamos discutir aqui. Vamos imaginar, os pais desencarnam, chegam no plano espiritual e perguntam: cadê meu filho? Alguém pode perguntar isso? Nós vamos falar sobre isso e muito mais coisas interessantes. Vamos lá. Nós somos constituídos de espírito. Aqui nós temos aqui nós temos, o que é isso aqui, gente? Um abacate. Vamos fazer uma similitude. Eu pergunto aqui: a semente do abacate, ela está diretamente ligada na casca do abacate? Ela tem um envoltório chamado perisperma, correto? Só para vocês entenderem. Então nós temos o espírito, que é o nosso ser inteligente, onde temos o atributo do pensamento, o raciocínio, a lógica, o pensar, né? Então aqui é o espírito que está associado à semente. Agora nós temos aqui o perispírito. Calma que nós vamos
Muitas pessoas aqui não são da doutrina e podem estranhar. O perispírito é um termo cunhado por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Portanto, o perispírito é uma palavra que está no dicionário do Espiritismo. Foi um nome dado a este corpo aqui, que é a mesma coisa que fosse o perispermo, e chama-se perispírito. E nós temos o corpo físico, que está associado à nossa casca. Conforme nós vamos falar sobre o tema, vocês vão compreender essa situação. Muita gente pode perguntar, principalmente pessoas, nossos companheiros que estão aqui, que são de outras religiões, que trazem outros conhecimentos, né? Mas pergunta, aonde está a base do Espiritismo? Existe mesmo isso? Será que não é só uma definição filosófica, uma conceituação de filosofia? Então vamos lá. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Vamos avançar. Definições. Lá no Livro dos Espíritos, o Kardec, na questão 76, pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Está no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, 76. O espírito o espírito em essência é o princípio inteligente do universo. Por isso que nós temos que estudar. E os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E o perispírito, que é cunhado por Kardec no Livro dos Espíritos, está aqui, ele pergunta 93. O Kardec pergunta: o espírito propriamente dito, lembra lá da semente? Nenhuma cobertura tem, ou, como pretende alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Claro que os espíritos superiores, muitas vezes nós vemos em forma de luz. Nós não chegamos nem a ver o perispírito. Gente, isso é um outro tema, uma outra hora, tá? Envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Eu tenho uma palestra que chama-se Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, onde nós desenvolvemos só essa linha aqui. Vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Os benfeitores, os amigos espirituais estão aqui. Se a pessoa é dotada da mediunidade, ela consegue entrar nessa dimensão espiritual e registrar cada um nas suas condições de faculdade de registro, o mundo espiritual, pela vidência, pela audição, pela psicografia, pela psicofonia, outros temas. Mas acreditem, o mundo espiritual para os espíritos superiores ainda é muito material. Aí nós começamos a entrar em conceito de física quântica. Quanto é outra. Em outra oportunidade a gente vem fazer essa palestra aqui. Muito bem? Entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira, envolvendo o germe de um fruto ao perisperma, ok? Do mesmo modo, uma substância que por comparação se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então, didaticamente, quando o médium fala, estou vendo um amigo espiritual, na realidade, se olharmos em questões realmente reais, ele está vendo o perispírito. Mas didaticamente a gente fala, estou vendo um amigo espiritual. Ok? Tudo bem? Até aqui tudo bem? Muito bem. E o corpo físico, eu quis mudar um pouco, porque a gente está acostumado com tantas informações. Nós temos aqui um envoltório material temporário, segundo Leon Denis, o livro Depois da Morte, que foi o livro que converteu Eurípides Barçanufo de Sacramento,
O Apóstolo do Sacramento. Esse livro também precisa ser lido e estudado, maravilhoso. Leon Denis, depois da morte, no capítulo 29, ele coloca: o corpo físico é um envoltório material temporário que abandonamos na morte como vestuário usado. Não é isso? Essa é a definição. Claro que se formos falar de uma definição na área da médica, em cada uma das suas especialidades, cada um vai colocar as suas, vai falar dos sistemas, não é nosso ponto aqui. Muito bem, agora veja bem, agora vamos começar a entrar. Nós estamos falando aqui de perispírito. Vamos facilitar. Eu estou aqui, correto? Eu desencarno, eu vou dar um passo aqui. Aquele corpo vai para a terra mãe. Eu surjo no mundo espiritual do jeitinho que eu estou aqui. Só que este corpo não é o corpo físico, é o perispírito. Ok? Veja bem aqui. O perispírito na Índia Védica era considerado como Manu Maya Rosa. Os persas como Boaz, egípcios como Ka, budismo Eidolon. Paracelso, ele dava o nome como corpo sidéreo. Lenis, corpo fluídico. André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, dá o nome de psicosoma. E o Dr. Hernani Guimarães, com a maior capacidade científica no Brasil, que já desencarnou, era da cidade de Bauru, morava em Bauru, ele coloca como modelo organizador biológico homólogo. O que Kardec colocou é denominar esse corpo espiritual na nomenclatura perispírito, mas não é uma criação do espiritismo e não é uma criação de Allan Kardec, porque estamos aqui, eu só estou citando alguns. Tem centenas de definições. Mas para aqueles que são tão ligados à parte evangélica, mas e nas escrituras do Evangelho? Então vamos lá. Está aqui o apóstolo Paulo. Existe uma passagem do apóstolo Paulo que ele entra em êxtase e vai no sétimo céu. Né? O que ocorreu com o apóstolo Paulo? Ele teve um desdobramento. No desdobramento foi que em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, 44, ele irá dizer: semeado o corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Olha aqui agora, se há um corpo animal, lembra da minha colocação aqui? Se há um corpo animal, agora eu pulo para cá, também há um espiritual. Olha ele falando aqui do perispírito. Só que Kardec cunhou como perispírito, ele não inventou. Ele só está dando uma denominação dentro da doutrina espírita. Mas por que você está falando isso? Vamos lá. Qual é a prova que eu tenho que esse corpo existe? Eu só estou citando um aqui. Se você pesquisar a literatura, é vasta a literatura de materialização de espíritos. Este homem é um cientista mesmo, físico e químico, William Crookes. Ele tem um trabalho enorme da materialização através da médium Florence Cook, pelo espírito de Kate King. Isso daqui não é um desenho, isso daqui é uma materialização. E é uma materialização que nós chamamos integral, porque o espírito vem praticamente completo aqui. O que está acontecendo aqui? Ele está medindo, auferindo o pulso do espírito. Gente, é só ler André Luiz, nosso lar. O meu pulmão aos alços, meu cabelo crescia, minha barba crescia. Isso é outro tema, já seria uma terceira palestra. Tudo bem. Mas aqui, a positivação do espírito, materializando o que? O seu corpo espiritual.
É buscar, anotem e buscar informação, ok? Agora, vou trazer um outro dado. O maior médium que nós já tivemos, se não for do mundo, no Brasil, com certeza ele é o Peixotinho, desse tamanho. E junto com o Chico, eles realizaram as mais iluminadas materializações dos espíritos. Eu estive agora em Pedro Leopoldo, e meu amigo Oceano Melo me mostrou a casa onde ocorriam as materializações. Uma casa simples, humilde, aonde ali pousou Meimei, Emanuel, cheia. E nós temos aqui uma criança chamada Araci, que se materializou na reunião. Aqui é uma pintura, é um quadro, e ela é a mentora espiritual do Peixotinho. Mas como que uma criança pode ser mentora espiritual? Nós vamos explicar. Sabe por que nós vamos explicar? Aqui, ó. Então, material não tem mais o que crer. É saber, é buscar informação. Eu não preciso na minha casa, eu só vou acreditar se materializar no espírito. Primeiro que você vai querer sair correndo, né, Yuri? Né? As informações estão aqui, gente. Chico Xavier, se vocês não sabem, era um médium notável de materialização. Só que chegou um ponto que o Emmanuel falou: agora nós vamos materializar livros para iluminar consciências. E acabou com a reunião de materialização. Mas o Chico, nós temos vários casos, palestras já contando sobre materialização, né? Uma das materializações comuns do Chico é que se ele entrasse aqui agora, exalava um perfume que todos iam sentir. Os espíritos materializavam um perfume aqui. Era comum isso, ok? Eu que estive lá em Uberaba, o São Francisco, sabemos disso, as coisas que aconteciam. Muito bem, gente, para eu entender, o perispírito tem várias propriedades, e uma das propriedades é a plasticidade. O corpo espiritual, ele tem uma tessitura mais moldável, ele é mais sensível e capaz de refletir com mais tranquilidade e rapidez o nosso mental. Essa é por isso que chama plasticidade, ok? Quando, vamos aqui, nós temos o espírito que reencarna, ele tem várias, o quê? Reencarnações, ó. Ele vai projetar o corpo espiritual com a ajuda da fecundação dos pais, e ele terá, quando adulto, é claro que aqui é simbólico, uma forma física, mas sem perder o patrimônio individual dele, indestrutível. Na outra encarnação, ele desencarna e ele reencarna de novo num outro corpo físico moldado para ele, com os pais, uma nova outra fecundação. E aqui é o que nos interessa. E quando ele desencarna, criança. Qual é o modelo psicológico que eu tenho de uma criança de 2, 4, 5, 6 anos? Não vou aqui falar, você já sabe. Modelo de falar, os trejeitos, enfim, é uma criança. E quando essa criança desencarna, chega no mundo espiritual, o que nós falamos aqui? Quando eu chego no mundo espiritual, eu não falei, estou com o corpo físico aqui, eu venho para cá, desencarno, eu tenho o mesmo. A criança é a mesma coisa, ela desencarna e ela mantém aqui que nós vamos entrar, ela mantém a sua forma de criança. É uma regra geral? Não. Mas na maioria das vezes é assim que acontece? É. Nós vamos entender isso. Então o que agora nós vamos começar a navegar na nosso tema. O André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, pergunta-se para André Luiz, nas linhas morfológicas dos desencarnados, a pergunta: a que diretrizes obedecem as entidades encarnadas para se apresentarem morfologicamente?
A forma individual em si obedece ao reflexo mental dominante, notadamente no que se reporta ao sexo. Existe um automatismo no inconsciente, que é próprio de ti, nós. Quando você desencarna, o automatismo inconsciente já te faz refletir o quê? Sexo masculino, sexo feminino. Sou desta forma, sou desta forma. Tá? É automático isso. Mas olha aqui. Se a alma desenleada no envoltório físico foi transferida para a moradia espiritual, em adiantada senectude ou velhice, gastará algum tempo para desfazer dos sinais da ancianidade corpórea, se deseja renunciar no próprio aspecto. Não é? Desencarnou, está uma semana no mundo espiritual, não tem mais ruga. É assim. Eu, depois de algum tempo, quando eu tive um desdobramento, e o Chico me avisou desse desdobramento, que eu queria saber da minha avó, ele falou: você vai ficar sabendo. E uma noite eu tive um desdobramento, eu fui numa colônia, fui subindo um local que era como se fosse cimento para nós, com gramado, entrei num pavilhão, como se fosse de alimentação, né? Um refeitório, e vi minha avó tomando uma sopa, com colher e tudo. A sopa era de uma cor esverdeada, e quando ela virou para mim, ela não tinha uma ruga, ela estava repulsada. Gente, cada caso é um caso, tudo depende da evolução de cada um. Mas está dizendo aqui que na maioria demora. E olha aqui, e na hipótese de haver partido da terra na juventude primeira, deverá igualmente esperar que o tempo auxilie, caso se proponha a obtenção de traços da natureza. Então não me estranhe, eu vou trazer muita experiência minha aqui. Desculpe, eu sei que está gravando, mas não pode ser pessoal, mas hoje eu vou ser um pouco pessoal, nesse sentido. Quando vem mensagens aqui de crianças, na maioria delas, eu digo, são as crianças na forma de criança e no seu modelo psicológico de criança. Raras são as que se apresentam como criança, mas tem um modelo psicológico de um adulto, de um espírito superior. Dou um exemplo: Renata Sayuri Ratori, a filha do Jorge e da Yoshi. Até certo ponto das psicografias ela vinha de uma forma, num modelo psicológico de criança. E agora, quando ela aparece para mim nas reuniões, ela é luz. Eu não consigo nem ver o rosto dela. E as últimas mensagens dela, se eu não me engano, tem uma maturidade espiritual imensa. E vou explicar por que isso acontece. Estão compreendendo? Não é fascinante o tema? Então vamos lá. Cabe, entretanto, considerar que isso ocorre apenas com os espíritos, aliás, em maioria esmagadora, que ainda não dispõem de bastante aperfeiçoamento moral. É claro, vou dar um exemplo aqui, que um espírito iluminado como Meimei, se ela vem numa experiência e desencarna com 3 anos, quando ela retorna como criança, como ela tem uma evolução moral muito grande, ela não está mais no automatismo e no instinto, ela tem um controle de si mental, ela tem uma evolução moral para isso. O tempo é tão curto, tão pouco, que em questões, não vou dar tempo, mas rapidamente ela já volta na figura espiritual da Meimei, conforme o reflexo mental dela, porque ela tem evolução para isso. Agora nós outros aqui, a maioria, não tem ainda, como está aqui, evolução para isso. Em alto nível, a inteligência opera em minutos certas alterações que as entidades de cultura mediana gastam por vezes alguns anos a efetuar. O que significa que nós vamos ver agora no próximo tema, o que significa dizer que a criança, quando desencarna, na sua esmagadora maioria, ela ainda no mundo espiritual vai acompanhar o processo de crescimento psicológico
e até de formação e crescimento do seu corpo espiritual, nos moldes mais rápido, porém no tempo mais escasso, com mais tempo, atendendo às questões até dos anos. Vamos lá. Por quê? Vamos lá. Olha agora aqui para mim, quem quiser ver em detalhe, eu só peguei alguns detalhes. Aqui, ó, no livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 9 e 11 de André Luiz por Chico Xavier. Eles estão chegando numa colônia, num departamento de uma colônia que chama No Lar da Bênção, depois novos apontamentos. Permita-me ler na íntegra aqui e parar com esses raciocínios. Clarencio, que era um mentor que estava com André Luiz, movimentou a destra, indicando-nos o quadro sublime a desdobrar sobre a nossa vista. Doce melodia que enorme conjunto de meninos acompanhava cantando um hino dedicado de exaltação do amor materno vibrava no ar. Aqui e ali, sob tufos de vegetação verde clara, atenção agora, muitas senhoras sustentavam lindas crianças nos braços. Aonde foi o Adam? Correto? E eu entro aqui com o André Luiz e falo: muitas senhoras sustentavam lindas crianças nos braços. Eu não ia falar, mas vou falar, até porque eu estou com um débito grande sobre isso. Eu não quero nem falar porque dói muito minha consciência, mas tudo bem. O Abelha está desenvolvendo um trabalho que fala da colônia espiritual onde ele está, e ele dedicou um capítulo chamado A Criança no Mundo Espiritual. Por isso que é o tema nosso. E ele dedica a colônia onde ele está, nesse departamento. Sabe quem é a benfeitora que cuida? Se alguém tiver aqui dessa instituição, Marisa. A Marisa, do grupo que foi inspiração para a criação do grupo Espírita Irmã Marisa, acho que na 15 de novembro, né? 19, não lembro. Muito bem, vamos lá. Esclarece Clarencio. É o lar da bênção, informou o instrutor satisfeito. Nesta hora, olha que lindo isso. Muitas irmãs da terra chegam em visita a filhinhos desencarnados. Você está passando pela experiência do desencarne de um filho teu? Seja ele bebê, 2 anos, 1 ano, 5 anos, 7 anos, 6 anos. Toda noite se prepara, porque você vai e pode fazer essa visita. Muitas vezes é aquele dia que você acorda até mais saudoso. E é aquele dia que muitas vezes você, apesar de saudoso, você acorda muito esperança, sem muita aquela dor que machuca e angustia. Então o que acontece? Os pais aqui no mundo físico, comumente eles vão visitar os filhinhos desencarnados, vão nas colônias, chegam, abraçam os seus filhos, e os filhos abraçam os seus pais. Muito bem, temos aqui importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal. Então as crianças não estão desamparadas, elas estão assistidas. Olha, é difícil encontrarmos uma criança nesse modelo psicológico de criança nos umbrais do mundo espiritual. Ocorre? Pode ocorrer, mas é mais difícil. Quase sempre, continuando, dispõe de afeiçoados que a seguem de perto, amparando-lhe o destino. O vovô, a vovó, o titio, a titia que se apresenta e recebe o seu filho na colônia espiritual. Está aqui. Quase sempre dispõe de afeiçoados que a seguem de perto, amparando-lhe o destino, porque eles têm muita saudade dos pais. Eles precisam de colo, eles precisam de aconchego, porque eles também falam: cadê meu pai? Cadê minha mãe? Com as novas concepções do espiritualismo, acreditávamos que o menino desencarnado retornasse de imediato à sua personalidade de adulto, diz aqui Hilário.
Em muitas situações é o que acontece, esclareceu Blandina, que é meio-meio. Blandina é meio-meio. Como quando o espírito já alcançou elevada classe evolutiva. Contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho não é o mesmo. Almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente acham-se relativamente longe do autogoverno. Esclarecido isso? Então, ponto final. O espírito em condições elevadas, que tem autocontrole, ele pode moldar o seu corpo de criança para o reflexo mental que mais lhe aprove da última encarnação, por exemplo. E na maioria das vezes as crianças que não têm esse autogoverno, elas vão manter o modelo psicológico e o modelo morfológico de criança. Inclusive fala, pai, papis, chechuzo. Eu escuto, eu vou trazer minhas experiências depois para vocês. Muitas vezes o pessoal fala, acho que teve uma mãe aqui que viu, nossa, como você psicografou uma mensagem para uma criança e começou a dar risada, você se perdeu. É porque eu ouço, a criança está brincando comigo na hora da psicografia, ela está brincando com a abelha, com o Natanael, ela tem todos os modelos de uma criança, só não estamos vendo ela, tá? E por isso que eu dou risada, porque elas são engraçadas, ok? Muito bem, eu vou falar bastante disso. Por isso exigem tempo para se renovarem, tal. Isso vocês já viram? O tempo deve funcionar como elemento indispensável da restauração. Olha bem, nosso educandário guarda mais de 2.000 crianças sendo atendidas. No fundo, nossa casa é uma escola dotada com todos os recursos indispensáveis ao nosso aproveitamento. Alguém me pergunta, a criança, eu vou explicar isso na frente, a criança não sabe escrever, como que ela dá a psicografia? Vou esclarecer isso, porque lá como ela vai manter o modelo psicológico dela, e o espírito ainda não tem vamos dizer assim, autogoverno para buscar o conhecimento do passado, ela precisa rememorizar, e ela vai rememorizar como? Alfabetizando. Ela vai para a escola e vai passar pelo processo de alfabetização, porque ela não vai dar um salto por não poder dar esse salto pelas condições de evolução dela, psicológicas. Seria até um trauma, né? Imagina uma criança de 2 meses, de 2 anos, daqui a pouco está com 80 anos. E esse trauma, como fica? Se não tiver autogoverno. Às vezes a gente já entra em parafuso aqui com a gente, né? Então, muito bem. Agora vamos para aquilo que interessa também. A pergunta: como que ocorre? Retorno às colônias espirituais. Na desvinculação da criança, no desencarne, pode ocorrer algumas situações da criança ficar algumas horas junto aos familiares, rumando para as colônias em seguida, onde será amparada e atendida amorosamente pelos mensageiros espirituais. A criança, quando desencarna, automaticamente já vai para as colônias? Não. Pode ocorrer, e eu tenho exemplos disso, a abelha já passou isso para nós, na nossa experiência, que muitas vezes, para não afligir tanto a família, e nem os pais, e nem a criança, aquela criança, mesmo que esteja num processo de perturbação, ela ainda se mantém algum tempo rápido perto dos pais, para depois, num processo de atendimento dos benfeitores, que aplicam muitas vezes a sonoterapia, elas vão então sendo encaminhadas para as colônias espirituais. Entendido aqui? Tudo bem? Vamos lá. O espírito que irá reencarnar sabe que terá pouco tempo no corpo físico? Sim e não. Se for um espírito que está no mundo espiritual sem perturbações espirituais, né, consideráveis, ela pode ser orientada, você vai passar por esta aprovação, ficará 3 anos, 4 anos no corpo físico, ok? Como pode ter casos que é compulsório, o espírito não tem condição de compreender, o importante é ele ter que passar por essa experiência, então ele chega também sem saber conscientemente que terá pouco tempo no mundo físico. Aqui tudo bem? A criança retorna na mesma família quando existe um planejamento entre essa família e uma ligação muito grande de várias existências.
comumente ocorre dela retornar na mesma família. E muitas vezes não espera o desencarne de todos, chega, todos estão lá e retornam depois de uma nova programação. Acontece muito deles retornarem por um tempo considerável na mesma família. Ou seja, o Joãozinho que desencarnou, ele volta ao Marinho na mesma família, e é o Joãozinho. Em Curitiba aconteceu um fato de uma criança que desencarnou e avisou os pais que retornaria rápido. Depois isso passou. Eu estava numa reunião pública quando eu vi claramente uma luz descendo até uma mulher. Quando eu olhei, eu identifiquei que era aquela moça da mensagem da filha. Tudo bem, quando fiz assim, quando terminou a reunião, ela veio falar comigo. Ela falou assim: olha, eu estou achando que você vai ter surpresas logo logo. Ah, mas como? Não, tá difícil, nós estamos tentando, só está batendo na trave, não está dando. Passado um mês ela retornou. Sabe aquele dia? Eu já estava grávida. Eu falei: então é a sua filha que está retornando, com a permissão do mundo espiritual. Passado os 9 meses, passado um bom tempo, ela trouxe a criança. Ela falou: Orlando, hereditariamente, poder se explicar, é o mesmo rosto, a mesma fisionomia, tudo. Mas está vendo essa mancha aqui que está no local? Aqui, eu não lembro onde agora para falar para vocês, mas tinha a mesma mancha que a criança tinha, no mesmo local e na mesma forma, identificando que era o mesmo espírito e que o corpo espiritual estava plasmando a mesma coisa no mesmo corpo físico. Ok? São as marcas de nascença. E pode acontecer, gente, que o espírito precisa ter outras experiências e ele vai reencarnar em outra família. Pode acontecer. Acontece, tá? Cheguei no mundo espiritual, cadê meu filho? Pode acontecer de você ficar um grande tempo aqui e depois você chegar no mundo espiritual, aquele espírito criança, ele já retornou para uma nova experiência. Você é informado disso pelo mundo espiritual. É localizado onde está aquele teu filho que você guarda na alma. E se você tiver condições, você vai auxiliá-lo em compreender e auxiliará ele nessa nova etapa que ele está acontecendo. Como pode acontecer essa outra situação? Você chegar e ele está lá, na mesma forma, com a mesma idade, apresentando da mesma forma, porém com um modelo psicológico dele adulto, apenas para te agradar, te fazer um mimo. Ok? Como pode acontecer de você chegar lá e você olhar: nossa, eu conheço essa mocinha, estou lembrando dela, e ela te dizer: mamãe, eu cresci, sou eu. Ok? Vamos lá. O porquê do desencarne de uma criança e de um bebê, tanto para a criança como para os pais. Eu vou falar em linhas gerais, não vou falar aqui o porquê, detalhes, porque cada caso é um caso. Eu não me vou me arvorar em dar um detalhe e a pessoa fala: será que é o meu caso? Não. Mas em linhas gerais, normalmente para as crianças que desencarnam seus pais, é uma provação ou uma expiação. Precisam passar por algum motivo que está ligado lá no passado essa experiência. Pode ter certeza, os pais que estão aqui, que tiveram seus filhos que desencarnaram, crianças, jovens, recentes, tem algo ligado com o passado. Pode ter certeza disso. Isso é absurdo. Mas aqui nós precisamos ter essas variações. Pode acontecer que crianças e pais têm expiações em conjunto. Eles estão no mesmo barco, vamos dizer assim. Criaram alguma dívida, não gosto de usar esse termo, mas criaram alguma dívida no passado, né? E vão ter que retornar junto, passar por esse processo. Juntos, tem compromisso juntos. Ok? Tudo bem?
Como pode acontecer que uma criança, ela tem uma expiação a passar, ela tem que ficar pouco tempo no corpo biológico. Os pais, por conseguinte, não têm compromisso com aquela criança, mas aceitaram recebê-las, ajudando elas a vencer essa etapa provacional delas. Como o contrário, os pais têm expiações e a criança não tem, mas ela aceita vir e ficar pouco tempo. Tranquilo? Agora, entrar em detalhes de cada um, não vamos entrar. Vamos manter o esquecimento do passado, porque Deus sabe que é bom para nós. Mas nós sabemos o que aconteceu. Nós estamos em um desses 3 itens aqui. O que importa é saber que estamos nesses 3 itens. Qual é o item? Deixa para saber lá em cima, é melhor, ok? Mecanismo, aí entra, mecanismo da psicografia de uma criança. A criança que não sabe escrever. O médium com equilibrada sensibilidade ouvirá a criança com suas colocações habituais, perceberá as suas movimentações, seus trejeitos. É o que eu falei, pai e papo, estou dando um exemplo para vocês aqui. No processo da escrita, um mensageiro ou familiar repassará fielmente o que a criança está querendo informar. Então, quando numa mensagem, a criança não está ali do lado, ela não sabe escrever, mas ela está vendo e ela fala, pai, foi ela que fez, acontece comigo, eu estou escutando. Mas quem que está no automatismo de escrever, muitas vezes, é o familiar. É o vô, que até cita na carta às vezes. Estou aqui com o vovozinho X. Muitas vezes é o vovozinho X que está ajudando eles a escrever. Então a mensagem não é do Juninho. É do Juninho, sim. Só mecanicamente que ela não foi possível ser passada. Porque um obstáculo da criança, ela tem um modelo psicológico, ela não sabe escrever. E ela ainda não acessa o passado para poder escrever. Ok? Então acontece isso. Esclarecido isso é uma dúvida que todos perguntam. Tudo bem? E aqui, vejamos pela psicografia de Chico Xavier, no livro Dádivas Espirituais, capítulo 7. Estou escrevendo quase depressa. É o Renatinho, tem 2 anos. Estou escrevendo quase depressa, porque a mão direita da vovó Carolina está sobre a minha mão, auxiliando-me a enviar notícias minhas. Entenderam? Vejamos pelo crescimento no mundo espiritual. A criança vai crescer? Vai. Quantas mensagens eu vi de pessoas que já receberam, depois vieram de uns 3, 4 anos tentar de novo, e não é mais aquela criancinha. Ela já cresceu, ela já está numa forma mais adulta, porém ainda com um modelo de criança para a idade dela. Então, Chico, no livro Entre Duas Vidas, capítulo 29 e 30, pela Rosângela, a Rosângela, ela estava cumprimentando várias parentes do mundo espiritual, quando, depois delas, um rapaz me tomou o braço. Você não me conhece, Rô? Pois é, querida irmã, eu sou o Tomé, que já cresci assim um tanto. Então pode acontecer esses fatores. Tudo bem? Gente, é muita informação, né? Isso daqui é praticamente um seminário, tá? Vamos lá. Estamos chegando no final. Como chegam para visitar a família e para a psicografia? As crianças no mundo espiritual são trazidas pelos benfeitores espirituais que as conduzem com segurança. Quando a gente passa na frente de uma escola, não tem a tia conduzindo muitas crianças ali? Da mesma forma. Por rotas espirituais de acesso ao mundo físico, ou por volitação, ou por veículos espirituais. Ok? Rotas espirituais. Não pensa que isso daqui é um buraco, que os espíritos chegam dentro de uma chaminé. Não. Eles têm rotas. Tem que ter GPS também. No bom sentido, claro, não ipsilípedes, mas eles chegam por rotas até chegar aqui, caminhos no mundo espiritual, e eles chegam muitas vezes carregando elas, volitando, ou chegam por veículos espirituais, chamados aérobus,
espirituais. Eu particularmente já vi. Claro que muitos vão falar que eu sou louco, não faz mal. Como dizia o Chico, vão ter que fechar o olho e vão ter que ver a realidade do lado de lá, né? Muito bem. E chegam em seus lares abraçando seus pais e irmãos, tá? Na psicografia ficam encantados com a possibilidade de brincar de escrever com os professores ou familiares. Ficam brincando com os amigos espirituais, pulam. Isso daqui eu estou falando tudo que eu vejo. E muitos médicos com certeza vão confirmar isso. Pulam no colo dos pais e acompanham a leitura das mensagens com emoção. Eles brincam, pulam. Certo? E estão com os benfeitores aqui, abraçam, beijam, choram de saudade também. Não vamos ser todos dizer que eles não choram, choram de saudade. Agora, para finalizar, fatos ocorridos em psicografia enviada por criança. Quero trazer aqui por experiência própria. Pessoal, eu sei que teria muito o que falar, mas o tempo não nos permite. Tá? Eu tive que correr, não dá para detalhar, mas eu creio que alguns pontos devem estar fazendo luzes de conhecimento para todos nós, não é? Bom, fatos ocorridos na psicografia. Essa primeira fato aqui, eu poderia pegar vários casos aqui, foram os casos que eu tive acesso e tempo para trazer. Esse casal mora nos Estados Unidos e a criança desencarnou bem pequena, foi adoecendo. Eu não sei maiores detalhes, eu procuro não saber, né? E eu lembro agora, vindo na minha tela mental, que uma das procuras da mensagem foi no Ipiranga e não veio a mensagem, até que essa mensagem veio depois, 6 meses depois, em Curitiba. E o que acontece? A mensagem está no portal portasdoamor.com.br e tem um fato extremamente fantástico para todos nós, né? Veja aqui. No final da mensagem, a criança fez esse desenho. É um porta-retrato. Tem uma flor nessa direção. Tem ela aqui querendo dizer que ela tem um arco, o cabelinho e tal. Quando veio a mensagem, a mãe estava muito emocionada e ela partiu para os Estados Unidos, ela retornou para os Estados Unidos para levar a mensagem para o marido, o Walden, Elisângela e o Walden. Ela não se ateve muito a esse detalhe. Chamou a atenção, mas não se ateve. Mas quando ela chegou em casa, ela lembrou que ela tinha deixado isso daqui antes da viagem. Ela fez uma prece, mentalizou e veio para o Brasil procurar a mensagem. E teve a mensagem, a criança para dizer, sou eu, fez esse desenho. Ela, antes de sair, ela pegou esse porta-retrato e ela deixou essa flor, não olha a direção da flor, e esqueceu, e veio para o Brasil. E na mensagem, eu estou sendo sincero, ela não comentou nada comigo, não houve nenhum comentário, né? Estou sendo transparente aqui. E no final veio a filha, está vendo a flor no mesmo sentido, e ela tentou, é claro, que eu não sou nenhum pintor, média ruim para chuchu, né? Mas eu tentei, junto com o Espírito, fazer o máximo que o Espírito estava querendo. Aí eu pergunto, telepatia? Ela não estava nem lembrando disso, ela foi lembrar quando chegou nos Estados Unidos. E aí ela conseguiu bater. E numa última mensagem que teve no irmão Romano em São Paulo, a filha fala de abelha, de borboletas. Ela não entendeu. E ela chegou, estava na piscina com o marido, com a família. Se eu não me engano, depois ela me corrige. Quando de repente começou a passar borboletas para todo lado. Nada assim começou a aparecer. E a menina toca, mamãe, algo sobre borboletas que podem acontecer na vida e tal. Tá? E o outro caso é o Rubens e a Priscila, eles estão aí? Não, né? Foi, acho que na última mensagem do Miguelzinho, ele fala, aqui também tem televisão e joguinhos.
Está até lá no mural. Uma foto, né? Dele, da criança, brincando com os joguinhos, era comum. Tudo bem, a criança é normal, né? Criança. Mas aqui dizendo que no mundo espiritual também tem. E aqui é maravilhoso a didática que o plano espiritual tem para ensinar como que falar para a criança que ela está no mundo espiritual e o pai no mundo físico. Olha que tem coisa maravilhosa. Uma tia colocou no chão um brinquedo que era um caminho. A tia disse que o desenho do céu é onde estou. Do céu tem uma escada que vai descendo e cai em uma casa. Disse a tia que a casa é onde está você e a mãe. Aí ela mostrou um dado. Ela pediu para eu jogar o dado. Aí ela falava 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu ouvia tudo isso. Depende das bolinhas de dado. Por isso que eu começo a dar risada muitas vezes, participando. Cada número era os passos que eu dava na escadinha. Às vezes caía em uma montanha, às vezes caía num carrinho de sorvete, e às vezes caía onde tinha estrelas e às vezes onde tinha motinho. Até que cheguei em casa. No final da psicografia, a criança fez isso aqui. É uma forma didática, suave, que o plano espiritual teve para ensinar para a criança que agora ela estava num local e que poderia visitar pelas escadinhas os pais, como ela estava fazendo na hora da psicografia. Foi nessa hora que você começou a rir, que eu falei para você, é só uma levantada, pegar uma coisa. Eles brincam. E é assim, quando eu saí por isso que o pessoal pergunta, você já sabe? Eu não sei. Quando eu saio do registro, claro que eu tenho muitas noções do que vai acontecer, porque eles até me ajudam para eu ficar prevenido. E eu lembro muito bem, quando eu saí daqui, que eu pisei o pé ali, o plano espiritual já me falou, pé de cá, lápis de cor, porque eu não sabia o que aconteceria. Aí o lápis de cor, e um detalhe, ela escolhia as cores, não era eu. O meu braço queria ir para uma cor automática, ela mudava meu braço para pegar outra cor. Era uma inteligência da criança, né, que estava comunicando, que comandava a mensagem, não eu. Então, todas essas cores aqui, foi ela que escolheu, e não eu. Até isso ela brincava de escolher, ok? Gente, ela que tínhamos que falar nesta noite, peço desculpa mais uma vez aí, mas tem pessoas precisando ouvir isso daqui. Tenho certeza que precisam ouvir isso daqui. E esse tempo que nós tivemos foi importante para elas. Eu acho que aí o amor, a caridade, o auxílio também impera e tem as suas exceções. Quero agradecer a atenção de vocês. Espero que possamos refletir nesse tema que é muito vasto. Teria muitas outras coisas para falar. Que Jesus continue nos amparando e nos abençoando. Obrigado.